Graça e paz a todos os irmãos que nos assistem. Hoje, dia 31 de maio de 2020, neste domingo, o último dia do nosso primeiro congresso online de famílias da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Eu sou Hugo da Viviane. E eu sou a Viviane do Hugo. E o nosso tema é Famílias Unidas nas Adversidades. E a nossa divisa se encontra em 2 Coríntios 4:8. Sofremos pressões por todos os lados. Contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Hoje teremos uma participação musical com uma linda coreografia da nossa irmã Clarissa, que dançará, fará uma coreografia com a música Tua Presença, de Paulo Neto. Logo após teremos uma palavra abençoadora para a sua vida com o nosso pastor Eliseu Gomes da Rocha. Eu espero que todos vocês possam continuar conosco até o final e que o Senhor possa ter ministrado na vida de vocês durante toda essa semana. O trabalho do Ministério de Família foi feito com todo carinho para abençoar a sua família. E feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolar e as batidas do seu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Jesus.
ganhar dinheiro que eu perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença. Olá, meus irmãos, graça e paz. Hoje nós estamos no último dia do congresso sobre família e eu quero agradecer a todos os irmãos que participaram, que passaram pelas lives, passaram pelas pregações, contribuíram com a sua palavra, com a sua oração, com a sua motivação. E eu quero agradecer também a todos os irmãos e pregadores que ficaram disponíveis desde segunda-feira até exatamente ontem, com o pastor Antônio Sampaio, quando caminhamos para o término do Congresso de Família. E hoje nós estamos com a última palavra desta semana. Foi uma semana de crescimento, uma semana de desenvolvimento. Eu fiquei muito feliz com a audiência que tivemos vídeos aí, que em menos de 24 horas já tínhamos mais de 1.500 pessoas que assistiram, que viram e ouviram tudo aquilo que foi ministrado pela Segunda Igreja Batista em Gramacho, nesse tempo de pandemia, quando estamos impedidos de estar juntos. Eu quero agradecer todo o apoio dos irmãos, todas as orações e dizer que breve nós teremos mais novidades. A igreja não parou, a igreja não está estagnada, nós estamos trabalhando mesmo no sistema online ou inclusive na própria igreja, com a área social, com a distribuição de cestas básicas, com um trabalho de acolhimento das famílias, de pessoas que precisam de uma palavra, precisam de uma oração. E a igreja, a Segunda Igreja Batista em Gramacho, permanece firme, permanece trabalhando e permanece ativa, se reinventando nesse momento que nós estamos vivendo. Hoje nós estamos com a função de trazer a última palavra desse congresso, fechando o Congresso de Família, Famílias em Tempos de Crise Unidas, e eu quero compartilhar com você a palavra de Deus exatamente com o tema e com a divisa. Famílias unidas em tempos de crise. E a divisa se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 8 a 10. E assim nos diz a palavra de Deus: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos perturbados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. A família é a primeira e mais básica instituição social. Ela é o núcleo da sociedade e também ela faz parte da construção da família espiritual, que é a igreja. A igreja ela é formada de famílias e a sociedade é formada também de famílias. E essa proposta da existência da família, que foi constituída por Deus, ao qual fez o homem e viu que não era bom que o homem estivesse só, fez para ele uma companheira e deu a ordem para que eles viessem a multiplicar em relação aos seus filhos. Nós observamos que a família ela tem uma proposta simplesmente de preparar a próxima geração. É no ambiente familiar, é no ambiente aconchegante do lar, do cuidado de pessoas experientes como mamãe, papai, vovó e vovô. Nós observamos que a família ela tem a função de educar as próximas gerações. A família ela se constitui como um santuário de vida e de amor para a existência da própria humanidade. É dentro da família que é possível ter laços de ternura, laços de amor, de cuidado entre irmãos, entre pai e filho, entre marido e mulher. A família ela é o local onde se respeita a dignidade humana, porque é dentro da família que até aqueles com deficiência, com dificuldade, são amados, são cuidados, são amparados. É dentro dessa família que não há lugar para o anonimato, é o ambiente onde todos se conhecem e conhecem de uma forma profunda, de uma forma íntima, de uma forma de total relacionamento e proximidade. Essa pessoa que faz parte da família, ela não é só amada pelo que ela é amada também pelo acolhimento que essa família proporciona. E algo interessante da família é que
a pessoa é cuidada não pelo que ela tem ou pelo que ela faz, mas exatamente esse é o termo, ela é amada simplesmente pelo quem ela é. No contexto familiar, existem questões vulneráveis, existem questões, por exemplo, de saúde, onde nós nos preocupamos com os mais idosos da família, o vovô, a vovó, o papai, a mamãe. E esse contexto de família, onde nós nos respeitamos também, porque dentro da família somos diferentes uns dos outros, homens, mulheres, jovens, adolescentes, criança. É dentro dessa família que há um respeito com o diferente, há também dentro dela o sentimento de solidariedade. Quem nunca viu ou presenciou famílias que se uniram num momento de dificuldade, cooperando uma com as outras? Isso é algo espontâneo, é caloroso, isso é algo que não é imposto, não é obrigatório, é feito de forma voluntária, espontânea. Esse amor que também envolve, e eu quero falar não apenas da família constituída como pai e mãe, homem e mulher, mas também a própria família espiritual que é a igreja. Esse processo de estar juntos, de estar acolhendo, de estar tratando de uma forma desinteressada, ou quando você sai de sua casa, traz o seu quilo, traz seu alimento para compartilhar aquilo que você tem com aquele que não tem. Isso é um princípio do amor espontâneo que vem dentro da alegria de servir o outro. Então nós estamos aqui pensando sobre o contexto família, que é o contexto marido e mulher, filhos, parentes. Estamos falando também, aplicando esse sentimento na família espiritual que é a própria igreja. Muitas pessoas encaram a família como um refúgio. É o ambiente onde há diálogo, há compreensão, quando a crise se abate sobre cada um de nós. Ela também é um local onde há proteção, o cuidado na área emocional, como também na área financeira. E dentro dessa perspectiva de família, ela é um espaço de humanização. É um espaço de relacionamento onde há o cuidado, ao zelo, ao amor, a compreensão, mas a família também é um ambiente onde nós nos humanizamos, diante de um mundo desumanizado. É dentro da família que nós vamos nos preocupar com o próximo, é dentro da família que nós vamos nos preocupar com o outro, se colocar no lugar do outro, diante de uma sociedade individualista, egoísta, que vive somente para si. Mas agora a crise chegou para todos nós. E a crise ela pode chegar a qualquer tempo, não apenas num período de pandemia como estamos vivendo. Mas a crise ela pode chegar, por exemplo, no desemprego, na doença, na morte de um ente querido, numa calamidade, num fato relevante que pode trazer a todos nós a sobrevivência, trazer a todos nós a destruição da nossa sobrevivência. Nós temos então, como família, nesse ambiente que quando a crise se instala, criar mecanismo de sobrevivência. Isso não é apenas hoje, desde dos primórdios da humanidade, nós observamos que o homem ele se reúne em grupos, como família, como também em tribos. E observamos que, diante do perigo de animais perigosos, o homem sempre se reinventou para trazer proteção. Quando nós nos deparamos, por exemplo, com a invasão de outros estranhos, perversos, as famílias, como as comunidades, se reuniam, se preparavam de uma forma para se proteger contra a crise, contra aquilo que poderia tentar contra a sua vida. O tempo que nós estamos vivendo não é diferente. É um tempo que precisamos nos unir como família. E é exatamente esse o tema do nosso congresso. Famílias unidas em tempos de crise. A crise se instala, o perigo se aproxima, e o que nós vamos fazer como família? E eu quero aplicar essa mensagem não apenas à família física, à família pai e mãe, né, a família constituída como célula da sociedade, mas eu quero falar também da família espiritual, que é a própria igreja. Em tempos de tempestade, em tempos de riscos que estamos vivendo, a tendência das famílias é se protegerem, é se isolarem, é criar mecanismos que possam trazer segurança. Para quê? Para trazer uma futura geração, proteger os filhos, proteger a casa, proteger a família. Mas quando a crise se instala, nós precisamos tomar algumas medidas para que essa crise não venha a nos destruir.
E eu quero trazer nessa palavra, nesta noite, apenas 3 pontos importantes que precisamos refletir. São muitos outros, inclusive durante toda essa semana, cada um apresentou um tema específico. Se você não viu, você pode ir para o YouTube do canal da igreja e lá todas as pregações, todos o seminário, esse congresso está expostos, desde segunda até domingo, e quando esse terminar, provavelmente ele vai ser instalado também no YouTube para que você possa assistir. Mas para manter unidos em tempos de crise, diante de tudo aquilo que nós falamos, que a família, ela se protege, a família, ela cuida, a família, ela quer preservar a próxima geração, que são os filhos, ela protege também os idosos com a sua vulnerabilidade e a questão da sua experiência. Nós vamos trazer nessa palestra 3 posturas que nós precisamos ter para manter a família unida em tempos de crise. E a primeira que eu quero falar com você é que precisamos usar a sabedoria e a inteligência no tempo de crise. Quando nós observamos Provérbios capítulo 24, versículo 3, diz assim o texto: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Existem pessoas que são até inteligentes, elas possuem uma capacidade incrível de inventar, de resolver problemas, mas quando nós falamos sabedoria, a sabedoria é exatamente a capacidade de saber usar a inteligência, porque pode existir pessoas inteligentes, mas são tolas, tomam decisões erradas, não sabem usar a sua inteligência. Por quê? Porque tem inteligência, mas não tem sabedoria, não sabe gerir, não sabe administrar, não sabem tomar atitudes corretas diante das crises, diante das dificuldades que se apresentam. E a sabedoria é exatamente isso, é saber usar a inteligência de forma correta. Quando entramos em um estado de crise, nós precisamos nos reinventar. É necessário que a família sente, pense sobre o que está acontecendo, quais são as consequências que esse fato irá trazer para a família. É necessário, com inteligência e com sabedoria, despertar nos componentes da família a realidade. Despertar nos componentes da família o que exatamente está acontecendo e quais são os riscos que a família está correndo. É diante desse ato de sabedoria que precisamos parar, pensar, analisar, calcular, e não ficar desesperado, gritando de um lado para o outro. O que nós deparamos nesses dias, segundo as estatísticas da própria polícia e do governo federal, é que nesse período de pandemia, devido ao tempo de proximidade, em que os cônjuges estão mais juntos, porque muitos não estão trabalhando, a maioria está passando mais tempo dentro de casa, filhos também, e todos juntos, começam a gerar ambientes de ansiedade, ambientes de terror, de medo, e sem falar nessas notícias que a cada dia chegam para trazer turbulência ao nosso coração, sobre desemprego, sobre doença, sobre mortes, e o que isso acarreta dentro da própria casa? Confusões, desentendimentos. Nessa hora, quando nós paramos para pensar e analisar, é hora de termos sabedoria de como lidar com a crise, como lidar com os problemas. E exatamente este é o momento que você precisa sentar com a sua família e cortar os custos. Há algo dentro da sua casa que você pode abrir mão nesse momento? Há algo que você pode, na sua casa, deixar um pouco para depois, quem sabe? Aquela faculdade você não está em condições de pagar, o seu pai não tem condições de pagar, e é tempo de você, de repente, trancar aquela escola, trancar aquela faculdade e voltar mais à frente, para que a família seja preservada, para que de repente não entre num buraco de uma dívida que você não consiga sair. Quem sabe há algo que você pode abrir mão da sua casa de praia, do seu carro, para que dentro da sua casa haja sobrevivência, haja condições de você poder sentar com a sua família em paz. É hora de cortar, é hora de vender, é hora de abrir mão, é hora de parar, é hora de usar a sabedoria. Então, quando a crise se instala, quando simplesmente o momento é difícil, as famílias precisam ter sabedoria e ter também inteligência para saber lidar com a crise, para saber lidar com as situações.
Não adianta gritar, não adianta chorar, não adianta ficar esperneando. É exatamente um momento duro para todos nós. É um momento difícil para todos nós, inclusive para a própria igreja. O que nós fizemos como igreja, tivemos que reduzir os nossos gastos, tivemos que cortar custos, porque isso é difícil, mas para sobreviver nós precisamos fazer, nós precisamos agir antes que seja tarde demais. Então, nesse momento de crise, a família precisa estar com sabedoria, com inteligência, para saber gerenciar esse momento tão difícil, para poder sair dela em tempo hábil. O inimigo se aproxima, a dificuldade está chegando, e nós o que vamos fazer? Vamos ficar parados reclamando do que está acontecendo, ou vamos agir de uma forma inteligente e com sabedoria? Então, nós precisamos parar e pensar e administrar a crise. Segunda característica para que a família esteja unida em tempo de crise: precisamos manter a paz e a harmonia no lar. Exatamente nesse momento, ninguém consegue tirar do coração a ansiedade. As notícias são ruins, as notícias não são boas, de morte, de pessoas desempregadas, de pessoas passando luta, tribulação. Mas a pergunta que fica no nosso coração é: como você está lidando com a crise? A harmonia e a paz precisa ser exercida dentro de casa. A crise está instalada assim. Você gritando, você falando, você reclamando, não vai resolver. E como nós acabamos de falar, isso vai se manifestar na violência familiar, de uma forma da pessoa botar para fora o que sente no outro, para poder se descarregar sobre o outro a sua violência. É tempo de estarmos juntos, é tempo de estarmos dividindo, é tempo de estarmos compartilhando, é tempo de estarmos resolvendo os problemas. E não é tempo de acusações, não é tempo de cobrança, não é tempo de agressões, não é tempo de você gerar violência dentro do lar. Se você continuar reclamando do seu marido, você não vai resolver o seu problema. Se você continuar reclamando da sua esposa, essa crise não vai ser solucionada assim. Se você criar um ambiente hostil com seus filhos dentro de sua casa, provavelmente você não vai trazer solução sobre a crise que se instalou. Ok, o desemprego dói, o desemprego assusta, o desemprego traz inquietações para nós, mas imagine o desemprego junto com o lar, que está desequilibrado, que está simplesmente doente espiritualmente, doente emocionalmente. Então é preciso que os componentes da família, nesse tempo de crise, se mantenham unidas, em harmonia, em paz. É claro que eu não estou dizendo a você que você deve fechar os olhos para tudo que está acontecendo. Eu não estou dizendo a você que você deve simplesmente lavar as mãos e deixar as coisas acontecerem. Não. O que eu estou dizendo é que harmonia e paz se traz no diálogo, se traz na conversa, na mesa, na sala, diante daquilo que precisa, decisões que precisam ser tomadas. Junte sua esposa, chame seus filhos. Olha, a coisa mudou, já não é mais como antes, nós vamos ter que diminuir, nós vamos ter que reduzir, nós vamos ter que transformar a nossa casa, nem que seja por um momento, mas isso deve ser feito com diálogo, com paz, com cooperação, com ajuda mútua, com o sentimento de amor e compreensão. Somente assim nós vamos manter as nossas famílias unidas e manter nossas famílias equilibradas diante da crise que está instalada. A terceira característica que precisamos pensar um pouco sobre manter família unidas em tempos de crise é preciso transformar a nossa casa em um ambiente de milagres. Nós que somos cristãos, cremos em Deus, sabemos que não há nenhuma crise que Deus não possa superar. Não há nada que foge ao controle de Deus, porque todas as coisas estão sob a direção dEle. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Essa crise não pegou Deus desprevenido, Deus já sabia, Deus conhecia, Ele sabe tudo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe o início, e o meio e o fim. Ele conhece todas as coisas. E Ele deseja, nesse tempo de crise e pandemia, fazer com que a sua casa seja um ambiente de milagres, seja um ambiente de proteção, seja um ambiente de cuidado. Essa pandemia me faz lembrar a história de Noé. Noé recebe de Deus a ordem de construir um grande barco para salvar a sua família e salvar os animais. O que me faz pensar é que Noé, a Bíblia não diz isso de forma contundente, clara, mas nós fazemos certamente um cálculo aproximado.
Noé começa a construir a arca com 500 anos e ele entra na arca com 600 anos. Mais ou menos 100 anos Noé levou para construir essa arca. Isso você vai ver entre o capítulo 5 de Gênesis ao capítulo 6 de Gênesis. Esse mais ou menos é o período da história de Noé. O que nós vemos é que Noé estava sensível à voz de Deus. Noé estava sensível a ouvir Deus no meio de uma crise que ainda seria instalada, de uma grande tempestade que ia matar a muitos. O que nós vemos é que Noé simplesmente recebe de Deus essa voz. E durante um período de 100 anos, Noé, junto com sua família, começa a construir uma embarcação, um empreendimento, que para muitos virou zombaria e deboche. Mas porque Noé tinha um pensamento em Deus, tinha a sua confiança em Deus, porque Noé tinha o seu pensamento de que Deus havia falado profundamente ao seu coração, Noé não esmoreceu diante da provação, da construção desse grande barco, dessa grande empreendimento dado por Deus. Eu fico imaginando Noé exatamente na sua construção, num tempo de crise que ainda ia ser instalado. Durante esse período, Noé devia ser um homem de oração tremenda. Noé deveria ser um homem de grande intimidade com Deus, porque passaram um período tão extenso, fazendo um trabalho de algo que para muitos era um deboche, era impossível de acontecer. Era necessário que a sua família, que a sua casa estivesse conectadas com o céu, estivesse conectadas no céu para que aquele empreendimento fosse concluído, fosse executado. E quando a crise chegou, o projeto de Deus na vida de Noé estava pronto, a arca estava pronta, os animais chegaram, ele entrou com a sua família, a arca foi selada e então começou a chover. Aqueles que não acreditavam, aqueles que não estavam sensíveis à voz de Deus, ficaram pelo lado de fora. Mas aquele que fez com que a sua família estivesse aos pés do Senhor, ouviu a voz de Deus no meio da crise. Esse é um tempo, amados irmãos, que precisamos transformar o nosso lar em exatamente um ambiente de milagres. Deus age no deserto, Deus age diante do mar fechado, Deus age diante de uma construção como a arca, para mostrar que Ele tem cuidado de nós, tem cuidado de você e tem cuidado de sua igreja. É nesse período em que nós estamos vivendo de pandemia que nós precisamos transformar a nossa família em um ambiente dos céus. É hora de oração, é hora de comunhão, é hora de harmonia, é hora de usar a inteligência, é hora de sentarmos à mesa e confiarmos em Deus, porque Ele é o nosso provedor, é Ele que tem cuidado de nós. Ele tem cuidado da sua família, como tem cuidado da sua igreja. Ele tem cuidado e Ele vai continuar cuidando, sabe por quê? Porque é Ele que dirige as nossas vidas. Então, nesse tempo de pandemia, para mantermos a família unida, nós precisamos manter um ambiente simplesmente em que o céu esteja dentro de nossa casa, conectado com o céu, falando sobre as coisas de Deus, falando sobre as coisas do reino de Deus, falando sobre as promessas de Deus na palavra, falando sobre aquilo que Ele prometeu à sua igreja. Deus faz milagres e não há como fugir à sua promessa, não há como estar longe das promessas de Deus. Noé ficou firme com a sua família, Noé ficou firme com a promessa, Noé ficou firme com a sua construção, Noé fez a sua casa um local de milagres, e é isso que Deus deseja para cada um de nós. Para mantermos a nossa família unida num tempo de pandemia, é preciso que usarmos a sabedoria e a inteligência juntos. Sabedoria e inteligência. Precisamos transformar e manter a paz e a harmonia dentro do lar. Não é hora de acusações, não é hora de violência, não é hora de discussões. Nós precisamos também manter a nossa casa como um ambiente de milagres. Entra no seu quarto, fecha a porta, fala com o seu Deus. O que está faltando a você, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Deus tem protegido a sua igreja, Deus estará tomando conta da história da igreja e Deus estará tomando conta da sua família. Eu quero desejar a você uma noite de paz, uma semana de vitória, confiando de que a sua família está guardada pelo Senhor. Apesar das notícias sendo ruins, que você mantenha a inteligência e a sabedoria na administração do seu lar, que você procure a harmonia e a paz dentro da sua casa e que você também mantenha
a sua casa um ambiente de milagre, para que Deus venha agir no seu coração e na sua família. Que Deus assim nos abençoe, que você tenha uma noite de descanso, uma semana de vitória. E mais uma vez, obrigado a você que participou desse congresso. Breve teremos novidade, voltaremos com mais atividades. E até o nosso retorno no templo, vamos continuar firmes buscando a presença de Deus. Vamos orar? Pai querido, rendemos graças porque Tu és o Deus que cuida da família. Eu quero agradecer a Deus nesta hora por todos aqueles que estão ouvindo e vendo essas pregações durante toda essa semana. Que repousa sobre eles a Tua paz, a Tua graça, a Tua misericórdia. Tome em Suas mãos, ó Deus, a cada família, tome em Suas mãos a cada lar, que não venha faltar o pão, não venha faltar a saúde, não venha, ó Deus, faltar a proteção nesse tempo de angústia e de tribulação. Cremos que em breve estaremos juntos para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Mais uma vez nós oramos pelos médicos, pelos enfermeiros, oramos pelos enfermos, clamamos pelas igrejas que estão fechadas, porque ela é Tua igreja. Que Tu tome, ó Deus, a direção de todas as coisas e que não venha a faltar a nada a nenhuma igreja. Perdoa os nossos pecados, dá-nos a Tua paz, que esse congresso de família possa ser um tempo de bênção para todos aqueles que passaram e ouviram a Sua voz. É no nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Graça e paz a todos mais uma vez. Após ouvir essa palavra abençoadora do nosso pastor Eliseu, eu, como líder do Ministério de Família, juntamente com a minha esposa, queremos agradecer a todos vocês que acompanharam durante essa semana inteira esse primeiro congresso de famílias online da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Ficamos muito felizes com a participação de todos os irmãos e que Deus possa, através dessas mensagens, dessa programação, de alguma forma alcançar o coração de todos vocês e abençoar a família de vocês. Foi com muito carinho que o Ministério de Família preparou toda a programação, com todo o apoio do nosso pastor Eliseu, em tudo nos dando suporte, nos ajudando, nos apoiando em todo esse trabalho. Queremos agradecer e dizer para você que isso tudo vai passar. Os dias de adversidades vão passar. E nós poderemos estar mais uma vez no templo da Segunda Igreja e em muitos outros lugares espalhados pela face dessa terra que pregam a palavra do Senhor. Com toda alegria estaremos juntos de volta, porque dias de adversidades vão passar. Deus abençoe a sua família. Amém. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. O choro dura. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Ainda todavia eu me alegrarei.
eu creio, eu creio. O choro dura uma noite. Eu creio. Levante as suas mãos e diga: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Só você que acredita que tem alegria, levante as suas mãos e comece a adorar esse Deus que é todo poderoso. Diga comigo, o choro dura uma noite. Diga! O choro dura uma noite, mas a alegria eu creio. Aumenta a sua voz em nome de Jesus e diga: eu creio, eu creio. Diga comigo, vai! Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, e o produto da oliveira, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Levante as mãos e diga: todavia eu me alegrarei. Diga: todavia eu me alegrarei. Aplauda o Senhor aí, gente!